Esse é o vídeo 4 da nossa série. Se você quiser ver os outros vídeos, pode conferir aqui embaixo a playlist e consultar o vídeo que você quiser. Mas se você só quiser saber da diferença de PGBL e VGBL e do regime regressivo e progressivo, fica aqui comigo que a gente vai entrar em detalhes em todos esses tópicos. Logo para começar, eu já queria fazer um disclaimer. A única resposta honesta quando a gente fala de investimentos ou de planejamento financeiro é depende. Tudo vai depender muito do caso. Por isso que eu queria muito dar uma resposta rápida e breve para vocês já com a solução perfeita, mas isso não seria justo da minha parte. Por isso eu quero que você entenda exatamente o que é um VGBL, o que é um PGBL e quando cada um funciona e também o que é o regime regressivo e progressivo. Agora, um atalho, na maior parte dos casos, sem te conhecer, o meu chute é que para você vai valer a pena um regime regressivo e vai valer a pena um VGBL se você declara o seu imposto simplificado ou um PGBL se você declara o seu imposto completo. Agora vamos entender o que é cada uma dessas coisas e por que esse atalho, essa simplificação muitas vezes fazem sentido. Na hora que a gente contrata uma previdência, a gente tem que fazer 3 escolhas. Primeira escolha, qual fundo os recursos vão ser alocados? Vamos lá, deixa eu explicar isso em um pouco mais de detalhes. Uma previdência nada mais é do que um fundo de investimentos, só que ela não vai funcionar exatamente igual a um fundo onde você tem centenas, milhares, dezenas de milhares de cotistas. Na previdência, o que você tem é um acordo com uma seguradora. Então a primeira confusão que muita gente faz é isso. A única instituição que trabalha com previdência são seguradoras. Não tem como uma asset, uma gestora ou uma corretora de valores trabalhar com previdência. Quando você vê uma corretora de valores que tem uma previdência, é porque tem uma seguradora ali atrás. Então, como que funciona na prática a trajetória do dinheiro quando você investe em previdência? Na hora que você faz um aporte, esse dinheiro entra para o caixa da seguradora que se compromete a alocar esses recursos no fundo que você escolheu. Então, quando você escolhe investir em um fundo de previdência, na prática o que está acontecendo é que, por contrato, a seguradora se compromete a colocar o dinheiro que você aplica naquele fundo que você escolheu na hora que está iniciando a sua seleção. Então, se você quer investir alguns recursos para daqui 5, 10, 15, 20 anos, você tem a possibilidade de investir direto em um fundo de investimentos e cuidar desses valores, ou você pode colocar esse dinheiro numa previdência e a previdência vai investir nesse fundo. Mas por que faria mais sentido alguém colocar o dinheiro numa previdência em vez de colocar o dinheiro num fundo de investimentos direto? A primeira grande vantagem é que a previdência não tem come-cotas. Quando você investe em um fundo, em maio e novembro de todos os anos, vai incidir um imposto ali adiantado, que é o famoso come-cotas. Quando você faz um investimento em um fundo similar, próximo ou até mesmo igual, que replica a estratégia, mas é um fundo de previdência, não vai ter a incidência do come-cotas. Então o seu dinheiro vai sempre crescendo, ao contrário de crescer e cair um pouquinho por causa do come-cotas, crescer e cair, como acontece em um fundo de investimentos. E para mim a segunda grande vantagem do investimento em previdência é a facilidade para portabilizar a estratégia. Imagina que eu comecei a aplicar em um fundo mais conservador porque eu queria só testar como funciona o mercado, eu queria ficar um pouco mais à vontade. De repente, daqui 2 ou 3 anos, se eu quero mudar a estratégia para um produto mais agressivo, se eu estiver investindo em fundos, eu vou ter que fazer o resgate, pagar o imposto, tomar a penalidade ali e fazer uma nova aplicação. Já no fundo de previdência, não, você consegue, sem pagar nenhum tipo de imposto, portabilizar de um fundo para o outro e seguir o seu plano ativo, carregando todo o histórico. Então a isenção de come-cotas e a possibilidade de portabilizar a estratégia são grandes vantagens da Previdência. Mas eu tenho certeza que você também já ouviu falar bastante que a Previdência é um excelente veículo tributário. Qual que é esse benefício tributário que a gente tem ao investir em previdência? Então vamos começar com a explicação da diferença do regime regressivo e do regime progressivo. A primeira observação muito importante a ser feita é que essa distinção ela vale tanto para os planos de VGBL quanto PGBL. Novamente lembrando, uma vez que a gente escolhe o fundo, a gente escolhe o regime tributário e só depois a gente vai escolher o tipo de plano. Então seja qual for o tipo de plano ideal para você, a diferença de imposto é a mesma. Primeiro de tudo é justamente o regime regressivo. Como funciona o regime regressivo de uma previdência? Vamos lá, vamos puxar na nossa cabeça um CDB, por exemplo. Quando a gente investe em CDB, se o dinheiro ficar aplicado em até 180 dias, eu pago 22,5% de imposto. Se ficou de 181 a 360, eu pago 20, depois de 361 a 720, eu pago 17,5% de imposto e acima de 721 dias eu pago 15. Ou seja, a tributação da maioria dos fundos de investimentos ou de um CDB vai ficar naquela faixa entre 22,5% e 15%. No melhor cenário, pagando o menor imposto possível, eu vou pagar 15% de imposto. Já na tabela regressiva de uma previdência, a menor alíquota que a gente tem é 10%, ou seja, menor do que aqueles 15% de outros investimentos.
Mas claro que para isso tem um pênalti. Ele começa muito mais caro, ele começa em 35%. A tributação regressiva vai funcionar da seguinte forma: se o dinheiro ficou aplicado de 0 a 2 anos, eu pago 35% de imposto. Se ficou de 2 a 4, 30. De 4 a 6, 25. De 6 a 8, 20. 8 a 10, 15 e mais de 10 anos eu vou pagar só 10% de imposto. Então isso é uma baita vantagem. Pode parecer que não, de 15 para 10% parece pouca coisa, mas se a gente pensar em valores absolutos, de 15 para 10% eu estou dando 33% de desconto no imposto devido. Então pensando numa aplicação de longo prazo, que normalmente o dinheiro rende bastante, pensa da seguinte forma: imagina que numa aplicação normal você pagaria 300 mil reais de imposto porque teve 2 milhões de lucro, por exemplo. Esses 300 mil reais, que seriam os 15%, caso tivessem na alíquota de 10%, se tornariam 200 mil reais, ou seja, 1/3 de desconto. 100 mil reais é uma baita de uma diferença e você no futuro, querendo ali se aposentar, tirar o pé do acelerador, pode com certeza pegar 100 mil reais e fazer uma bela de uma viagem. Então essa diferença de 15 para 10, que parece pouco, na verdade é uma diferença muito significativa. E além do regime regressivo, a gente vai ter também o regime progressivo, que é o regime que a gente paga nosso imposto de renda pessoa física normalmente. Então agora vamos entender como funciona o regime progressivo. Na prática, a melhor maneira de entender é que você vai pagar na sua aplicação a mesma quantidade de imposto, a mesma alíquota de imposto que você pagaria na sua declaração de imposto de renda. Vamos dar um exemplo para ficar um pouco mais palpável. A gente tem uma tabela anual de quanto você tem que pagar de imposto a depender da sua renda tributável. Se você teve uma renda tributável até mais ou menos uns 24 mil reais por ano, você é isento de imposto. Então imagina que você trabalhou, teve o seu salário e ganhou até 24 mil reais. Você não paga nada de imposto. Agora, se sua renda ficou entre 24 e 33, 34 mil reais, a sua alíquota de imposto vai ser de 7,5%, aproximadamente, porque também tem algumas deduções e descontos. Então você está na alíquota de 7,5%. Se a sua renda tributável no ano foi de 34 até uns 45, você vai pagar 15% de imposto. E se foi de 45 a 54, você vai pagar 22,5%. E se você ganhou no ano mais do que 55 mil reais aproximadamente, você vai estar na alíquota de 27,5%. Então essa é a alíquota máxima que a gente vai ter na declaração de imposto de renda, portanto é a alíquota máxima num regime progressivo de tributação. Então como que funciona? Então quando terminar o ano, a gente vai ver o quanto a pessoa teve de renda. Vamos dar exemplo, 60 mil reais. Se eu tive 60 mil reais de renda e fiz um resgate de 20 mil de previdência, eu tive um total de 80 mil reais de renda naquele ano. Então eu vou entrar na alíquota de 27,5%. Ou seja, se eu tivesse escolhido o regime regressivo e resgatado esses valores em mais ou menos 8 anos e meio, eu estaria pagando 15% de imposto contra 27,5% no regime progressivo. A grande questão é, você sabe exatamente quanto vai ser a sua renda tributável quando você resgatar o dinheiro da Previdência? Se você espera que não vai ter nada de renda tributável e espera que vai sacar no máximo 20, 22 mil reais de Previdência, tudo bem, o regime progressivo vai fazer com que você pague 0 de imposto. Tá? Mas se você vai ter, por exemplo, 50 mil de renda já do INSS ou qualquer outra aplicação, você já vai estar muito perto dos 27,5%. Por isso que lá no começo eu falei que normalmente o regime regressivo vai valer mais a pena. Por quê? Porque se eu deixei o dinheiro investido por um longo prazo, eu estou travado em 10%. Mas se eu deixei o dinheiro investido num curto prazo, talvez vai fazer mais sentido eu pagar 27,5% de imposto no progressivo do que pagar 35%, 30%. Mas a única questão que eu levanto é se seu dinheiro está para ser usado no curto prazo, será que previdência é o investimento que você deveria estar fazendo? Claro, muitas pessoas aplicam dinheiro esperando usar só daqui 10, 15, 20 anos e talvez por uma emergência precisam sacar com antecedência. Por isso, um bom planejamento financeiro é o ideal. Se você não tem nenhuma reserva, calma, não vai fazer previdência. Primeiro constitui a tua reserva e depois a gente vai fazer os investimentos pensando no seu futuro e no seu longo prazo. E uma outra observação importante no regime progressivo é que na hora que você faz o resgate, na fonte, vai incidir 15%. Então toma cuidado, porque a gente atendeu muito cliente que batia o pé e falava que a pessoa que comercializou o plano de previdência para ele falou que era 15% de imposto de renda, mas a pessoa acaba não lendo nas letrinhas miúdas ali, explicando que é uma tributação compensável. Eu pago 15% na fonte e depois na declaração anual eu faço o ajuste. Então, para dar número e ficar um pouco mais concreto, imagina que a pessoa teve 100 mil reais de lucro e ela deveria pagar 27,5% na sua alíquota de imposto de renda.
Quando ela fizer o saque, ela vai ter 15% retido na fonte, mas na sua declaração, quando ela avisar que teve ali o resgate de 100 mil reais numa previdência, um lucro de 100 mil reais numa previdência, se for um VGBL, ela vai ter que compensar e pagar mais 12,5%. Muitas pessoas sacam a previdência e usam dinheiro e acabam até esquecendo desse ajuste e depois tem que recorrer a algum tipo de empréstimo ou queimar sua reserva para não ser pega de surpresa. Toma cuidado. Então, resumindo, seu dinheiro vai ficar investido no longo prazo, vale a pena fazer o regime regressivo. Seu dinheiro vai ficar investido no curto prazo, talvez valha a pena fazer o progressivo, mas não sei se previdência seria o produto ideal para você. E claro, se mesmo no longo prazo a sua perspectiva de renda tributável ficar abaixo dessa faixa de 20, 30 mil reais por ano, talvez também valha a pena fazer o regime progressivo. Então agora, você pensando na sua própria realidade financeira e pensando na sua perspectiva futura, também já deve ter uma conclusão de qual é o regime tributário ideal para você. E quando a gente fala de regime regressivo, pessoal, muitas vezes aparece uma confusão e muita gente é pega de surpresa. Quando eu falei desses prazos de aplicação, de 0 a 2 anos, 2 a 4, 4 a 6, ele é o prazo de cada aplicação. Então imagina que todo mês eu estou investindo em previdência e eu fico investindo em previdência ao longo de 15 anos. Realmente, os valores que eu apliquei no primeiro mês e passaram aí 14 anos e 11 meses, eles vão ter a incidência de só 10% de imposto. Mas a aplicação que eu fiz no mês passado, ela vai ter 35% de incidência. Então, o que a gente costuma falar? Se você está planejando usar a sua previdência, a gente pede para que você pare de fazer novos aportes, mais ou menos ali uns 4, 5 anos antes do momento do resgate. Claro que a maior rentabilidade, a maior incidência vão ser as aplicações do começo do prazo, porque os juros compostos fazem com que essa rentabilidade se empilhe e esse dinheiro cresça bastante. Mas de maneira geral, se você já vai usar o dinheiro da Previdência, faz sentido você parar de fazer contribuições, porque eu não quero pagar 35%, 30% ou 25% de imposto. Então se você já está perto de utilizar os recursos, a gente recomenda que não faça novos aportes e mantenha só o saldo atual. O que acontece com muita gente, a pessoa está investindo em Previdência há 15 anos e achar que por isso ela vai pagar 10% de alíquota. E quando chega o resgate, ela tem ali uma alíquota média, por exemplo, de 14%, 15% e ela acha que está errado. Na verdade não está errado. O que acontece é que houve uma média ponderada. Aquelas primeiras aplicações tiveram 10%, mas as últimas aplicações tiveram 35%, 30%, 25%. Tá? Então uma acaba puxando a outra. Na prática, a única chance que você tem de pagar 10% de imposto na sua previdência é se você deixou todas as suas aplicações investidas por pelo menos 10 anos. E finalmente a gente chega para a terceira escolha de um plano de previdência, que é o tipo de plano. Se você quer ter um VGBL, Vida Gerador de Benefício Livre, ou um PGBL, Plano Gerador de Benefício Livre. Vamos lá, vamos explicar em detalhes qual a diferença entre cada um dos dois. A principal diferença é que quando você investe em um VGBL, a sua tributação, seja progressiva ou regressiva, vai incidir sobre a rentabilidade. Então, no caso de um VGBL, vamos supor que eu escolhi um regime regressivo e esse dinheiro ficou aplicado por mais de 10 anos, tá? Eu não fiz novos aportes no meio do caminho, eu tive 600 mil de rentabilidade e eu vou estar na alíquota de 10%. Ou seja, aqueles 600 mil, quando eu fizer o resgate, eu vou ter 540 mil na minha mão. Então, no total, eu vou resgatar os 400 mil que eu já apliquei, mais os 540, 940 mil reais. Agora, se eu fiz uma aplicação num plano PGBL, a incidência do imposto não é só sobre a rentabilidade, mas é sobre o montante inteiro. Então, se eu apliquei 400 mil reais e esse dinheiro rendeu 600 mil e agora eu tenho 1 milhão de reais, na hora que eu fizer o resgate, supondo também que eu estou no regime regressivo e que o dinheiro ficou aplicado mais de 10 anos, eu vou resgatar 900 mil reais, que seria 1 milhão menos 10% desse 1 milhão, sobrando 900 mil. Então você deve estar pensando, poxa, vale mais a pena fazer um VGBL. Eu prefiro ganhar 940 do que eu ganhar 900 mil reais. E é aqui que entra a grande força de um PGBL. Por que alguém pagaria imposto mesmo sobre a aplicação que ela fez? Então vamos lá, por que alguém iria querer investir em PGBL e pagar imposto, inclusive, sobre o valor que aplicou? O que a gente não enxerga na conta do VGBL é que aqueles recursos que a gente investiu, a gente também pagou imposto. Só que a gente pagou esse imposto na nossa declaração anual de imposto de renda. Imagina que eu fiz uma aplicação de 50 mil em um VGBL em um determinado ano. Esses 50 mil vieram da minha renda normal, da minha renda tributável. Quando eu fizer a minha declaração de imposto de renda, eu vou ser tributado sobre esses 50 mil que eu ganhei e todos os meus outros rendimentos. Então, para facilitar, vamos pensar no exemplo de alguém que ganhou 300 mil reais no ano e teve 50 mil aplicados em um VGBL.
o imposto de renda dessa pessoa é pago sobre os 300 mil de renda tributável que ela teve. Então aqueles 50 mil reais que ela aplicou em VGBL, ela já teve que fazer o pagamento de imposto naquele ano na sua declaração. Já a pessoa que fez uma aplicação do tipo PGBL, ela tem um benefício tributário, um benefício fiscal, ou seja, ela pagaria menos imposto do que ela teria que pagar se não tivesse nenhuma aplicação em PGBL naquele ano. E todas essas contas em detalhes, esmiuçadas, de como ficaria a declaração de imposto de renda de quem tem um PGBL, a gente vai fazer no nosso próximo vídeo. Mas agora, o que você precisa entender e saber é isso. Para quem declara o imposto completo, vale muito a pena fazer um PGBL. Se você tem um imposto simplificado e está bem longe de valer a pena fazer um imposto completo, fique no VGBL. Agora, se você já faz a sua declaração no modelo completo, ou se a diferença de restituição ou imposto a pagar do simplificado para o completo está bem próxima, muito provavelmente você vai se beneficiar bastante de fazer um PGBL. E no próximo vídeo a gente vai explicar em detalhes como funcionam essas contas para você ter o maior benefício possível. Então, recapitulando tudo que a gente falou, primeiro, você tem que escolher o fundo ideal para você. Aqui na Nord, a gente tem um fundo mais balanceado, que é o BMR, e um fundo mais agressivo, que é o AT. E aqui você vai ter um QR Code e um link na descrição para conhecer mais um pouco desses fundos. O próximo passo, então, é escolher o regime tributário ideal. Como a gente falou, se o dinheiro vai ficar aplicado por muito tempo, vale a pena buscar os 10% do regime regressivo. Mas se por acaso sua renda tributável for baixa ou você espera sacar valores menores da sua previdência, abaixo daqueles 24 mil, pode valer a pena o regime progressivo, onde você vai pagar 15% na fonte logo quando resgatar e ajustar na sua declaração de IR, podendo ser 0 ou 27,5%. E por fim, escolher o tipo ideal de plano para você. Se você tem um regime de declaração de imposto simplificado, vale a pena o VGBL. Mas se está perto de valer a pena o modelo completo, ou se você já está no modelo completo, com certeza usar o VGBL vai ser muito importante, poderoso e ajudar bastante você. Se por acaso ficou alguma dúvida, e eu entendo que isso pode acontecer porque o assunto é bem complexo, deixa aqui nos comentários que a nossa equipe vai responder o mais rápido possível. E claro, para poder continuar tendo auxílio com suas finanças e encontrar as melhores alternativas de investimentos, deixa o seu like e se inscreve aqui no canal da Nord para acompanhar a gente. Até mais!